O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os. E partiram para o outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. E este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Na liturgia de hoje, Jesus, ele vem nos apresentar o caminho do discipulado. Há alguns dias atrás, nós refletíamos que para seguir Jesus é necessário renunciar a si mesmo, a assumir a cruz de cada dia e segui-lo. Hoje, neste Evangelho, Jesus começa o seu caminho rumo a Jerusalém. E é muito interessante e oportuno percebemos que os discípulos vão à frente para preparar um lugar para Jesus no meio dos samaritanos e ali não encontram lugar para Jesus. E eles ficam irritados com aquela situação de não acolhimento e querem que caia fogo do céu sobre aqueles que estão ali. Quantas vezes isso acontece também conosco? Estamos na certeza de que caminhamos com Jesus,
fazendo aquilo que Ele nos pede e nos inflamamos com as situações que surgem no caminho. E às vezes nasce no nosso coração o desejo de acabar com o outro, de exterminar o outro, de dar fim àquela situação ou àquela pessoa que impede que se realize a vontade de Deus. E aí Jesus nos ensina que não é na violência que Ele quer a adesão ao seu reino. E por isso, Ele não faz conta daquela não acolhida, mas aproveita da oportunidade para ensinar os seus discípulos de que em muitas situações não serão acolhidos. É claro que os samaritanos, eles nem sabiam que era Jesus, quem eles receberiam. Existia uma rixa entre os judeus e os samaritanos, e sabendo que Jesus caminhava para Jerusalém, eles não quiseram receber. Agora o discípulo deve aceitar as contradições e as negações que encontra pelo caminho. No mesmo evangelho, na sequência, são apresentadas 3 pessoas a Jesus. Um deles logo diz: olha, Senhor, eu vou te seguir para onde você for. E naturalmente, Jesus ali percebe o entusiasmo daquele que deseja fazer um caminho, mas que não enxerga nesse caminho os obstáculos e as dificuldades que advêm. É um entusiasta. Diz estar pronto para seguir Jesus, não porque foi chamado, porque Jesus não chamou, Ele se ofereceu. O Evangelho não diz, mas este homem, ele era um escriba, um estudioso. Na verdade, ele estava mais confiante nele mesmo do que na proposta que Jesus apresentava a ele. Representa este homem a figura daquele que é soberbo, que acha que é fundamental para anunciar o reino. Este homem acreditava nele e não em Jesus. E é por isso que Jesus dá uma resposta bem forte, explicando e levando este homem à compreensão de que ele, o Filho do Homem, não tinha aonde reclinar a cabeça. Dá o exemplo das raposas que têm toca, dos pássaros que têm ninho, mas que ele nada tem. Agora nós sabemos que essas raposas é um animal astuto e que representa também aqui aqueles que vivem disfarçadamente uma vida em Deus, ou que vivem uma aparência de entrega a Deus, mas que na verdade não se dão. E por isso Jesus, ele não é compatível com essa forma de pensar. Ele deixa claro que a proposta dele deve ser vivida, e vivida na radicalidade. Quando ele diz que não tem aonde reclinar a cabeça, existem 2 significados. O primeiro, humano, a certeza da solidão naquele que escolhe Jesus. Porque existem momentos que realmente você não pode nem dizer aquilo que está no seu coração, porque o outro não compreende. Não existe ninguém que venha ser este ombro aonde nós podemos apoiar a cabeça. Mas um outro significado mais elevado, de que a cabeça deve estar voltada para o alto, e não reclinada, mas sempre na disposição desse encontro contínuo com o Pai.
Depois ainda aparecem uma outra pessoa. E nós vamos percebendo o quanto neste evangelho Jesus ele vai traçando um caminho dos discípulos. Aquele que quer ser discípulo tem que estar nessa disposição. E esse outro diz: Senhor, quando Jesus o chama, ele diz: Senhor, deixa com que eu enterre o meu pai. Nós não sabemos se o pai está falecido naquele instante. Nós não sabemos se o pai já está enfermo, talvez com uma idade avançada, e ele diz: olha, Senhor, deixa eu enterrar o meu pai. É algo justo diante de Deus, correto? Honrar pai e mãe. Ele está respondendo aos princípios. E existia também uma lei naquela época em que existia-se uma obrigação do filho para com o pai. E ele estava somente respondendo a Jesus com aquilo que ele aprendeu. Mas Jesus nos convida a ir além. Ele nos convida a ir além das regras e das leis e até mesmo dos laços de família, colocando acima de tudo o reino de Deus. É isso que ele espera dos seus discípulos. Esse desprendimento não se trata de uma desvalorização aos laços de família ou até mesmo às regras, mas aquele que escolhe Deus deve estar livre de todas as coisas, e o reino, o chamado ao reino, deve estar em primeiro lugar. E depois ainda um outro que diz a Jesus: Senhor, olha, eu quero te seguir, mas deixa que eu me despeça dos meus pais. E Jesus diz: quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto do reino de Deus. Jesus conhecia a realidade daquele povo. E aquele que estava com o arado, arando a terra, precisava ter uma atenção naquilo que estava fazendo, porque tinha que se procurar ao máximo de manter a linha, em linha a plantação. Hoje não se precisa, nós vemos os maquinários, já deixam tudo uniforme, mas naquele período não, se precisava ter muita atenção à frente, para que garantisse que com aquela plantação estaria em linha reta, e portanto, se olhasse para trás, qualquer distração implicaria no trabalho, teriam dificuldades no trabalho, e por isso ele usa um exemplo local para dizer: não olhar para trás. E para nós, os santos padres da igreja, eles dizem que aqueles que ficam olhando para as situações que deixaram, fazem nascer de novo no coração o desejo de se vincular a essas coisas. E nós corremos o risco de voltar à escravidão daquilo que tínhamos sido libertos. Aquele que olha para trás começa a deixar de fazer a vontade de Deus. E é por isso que na primeira leitura hoje, o profeta Eliseu, ele deixa tudo e vai fazer a vontade de Deus. Nós percebemos hoje o quanto o evangelho está voltado para as pessoas que tiveram uma opção radical por Jesus. Os padres, os religiosos e religiosas, os consagrados e consagradas. Mas se nós olharmos a fundo, também é um convite a cada um de nós. Mesmo aquele que tem a sua família, também é convidado a servir Jesus. É claro que numa outra dimensão, mas também assume aí as suas responsabilidades. Para viver a família, também tem as suas renúncias, as suas percas. E é isso que nós precisamos ver como importante. Aquele que assume a vida nova, deixa para trás
todas as outras coisas. Aquele que tem a vocação específica, deixa para trás a família. Mas aquele que se casa, também deixa para trás a família, para se constituir algo novo. Este novo de Deus. E na segunda leitura, nós somos convidados a experimentar dessa liberdade que Deus nos oferece. Uma liberdade que só pode acontecer em nós como fruto de um encontro com Ele. Hoje nós usamos a palavra liberdade para garantir aquilo que nós queremos. Fazer as coisas segundo o nosso desejo. E nós vemos aí que triunfa o nosso egoísmo, o nosso individualismo. E percebemos que não existe liberdade, porque o fruto é a tristeza. A liberdade se dá naquele que esquece de si mesmo e se projeta no cuidado do outro, na doação do outro, no desejo de partilhar aquilo que possui com o outro. E esse encontra a alegria. Nisso, as duas vocações se encontram. O padre, os religiosos e as religiosas, numa doação e num amor a todos. Mas aquele também que é casado, deseja se unir a Deus na doação àqueles que estão ao seu redor, à família que constituiu. E as dificuldades, elas são inúmeras. Mas quando existem as dificuldades, quando o peso das obrigações cai sobre nós, é neste momento que nós temos que buscar estar mais unidos a Deus. E por isso, nós pedimos e recorremos a Nossa Senhora. Toda vez que o fardo tiver pesado, vamos recorrer a Nossa Senhora, pedindo a ela que venha em nosso auxílio com a sua proteção, nos acolhendo e nos amparando no seu colo de mãe, que não vai deixar a gente voltar para trás. Peçamos a Deus hoje essa graça de ter diante de nós Deus e só Ele, e não ficar parado no caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E de pé